e, de fato, o que mais cai são os estágios de desenvolvimento. Mas, com o tempo, né, o tempo vai mudando, as bancas vão mudando, se atualizando, e o conceito de equilibração majorante tem caído também cada vez mais. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para a nossa Semana dos Teóricos, a nossa semana de estudo e preparação acerca de psicologia da aprendizagem com os maiores nomes da pedagogia no Brasil reunidos para trazer para você o suprassumo e as melhores dicas para você estudar teóricos da área de psicologia. E vamos ver se a professora Sara vai aceitar a minha chamada. Ah, não vou aceitar, não. Boa noite, professora! Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, professor. Obrigado pelo convite. Que honra, gente. Eu tô com a Sara Filpo na minha live! A honra é toda minha. Professora Sara, eu fico assim, eu estou muito empolgado para essa aula de hoje, principalmente porque você é um fenômeno da internet. O Instagram tá bombando. Ó, cresceu mais rápido que eu, Fabiana, os meninos do pedagógico, assim, ó, foi meteórico teu crescimento. Você é muito criativa, muito inteligente. Eu fiquei assim encantado. E quando alguém surge no meio assim pedagógico, um novo professor de concurso, eu sou um dos primeiros a seguir o Instagram e curtir as publicações, porque eu entendo que o céu tem espaço para todas as estrelas brilharem. E eu, como já estou na área um pouquinho mais tempo, eu tenho o dever de dar apoio a quem está chegando. E isso não vai me diminuir, pelo contrário, isso vai me tornar ainda melhor, porque hoje, além do que eu sei, eu estou recebendo um pouco daquilo que você sabe, e eu vou sair muito melhor dessa live. Então, assim, eu ficava encantado. Quem é a professora Sara? Aí, no dia que eu fui mandar um direct para ela, eu vi que ela mandava mensagem para mim. A professora Sara foi aluna do professor Davi e mora em Vitória, meu estado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou parar de falar dela e eu vou deixar para ela se apresentar, ok? Então, professora Sara, pode cumprimentar o pessoal aí, falar quem é você, quem é a professora Sara Filpo? Ai, você racha minha cara. Gente, eu sou tímida. Obrigada pelo carinho. Na verdade, é uma honra poder estar aqui com você. É um prazer ser enorme estar aqui com quem está te assistindo, quem está me assistindo. Gente, boa noite. Obrigada por ceder um pouquinho o tempo de vocês para estar aqui, para aprender com a gente. Eu sou a Sara, meu nome é Sara Filpo. Sou professora da Educação Básica aqui de Vitória. Professora e pedagoga. Já estou trabalhando nessa área de concursos desde 2020. É um pouquinho recente ainda, né? Vai fazer, já fez 2 anos, né? Estou caminhando para 2 anos e meio. E eu comecei com esse trabalho no YouTube, só que de uma forma, como a gente conversou aquele dia, né, professor Davi? De uma forma, assim, despretensiosa. Eu só sentia, assim, que eu tinha uma missão, um propósito, porque Deus colocou isso em mim, né? Tenho experiências com isso, contei já em outras lives. E eu senti que eu tinha algo a passar para as pessoas. E aos poucos, né? Porque quando as coisas são de Deus, vai naturalmente, né? Sem pressão, sem nada, vai caminhando e vai indo. E eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. No começo eu gravava vídeo falando sobre as mudanças com a pandemia nas legislações, ensino remoto e tal. E aí, com isso, eu fui encaminhando para ter esses pedagogos e tudo. Entrei no Instagram. E como eu sempre gostei muito dessa área de desenho, meu pai, para quem não sabe, meu pai, ele mexe com pintura artística, né? Ele faz pintura em caminhão, em parede de escola, aquelas pinturas que você sempre vê em escola lá. Meu pai faz isso tudo. E eu sempre gostei de desenhar essa parte artística. Então, eu gosto muito de design, de arte. Então, fui para o Instagram e eu comecei a ficar em Canva e tudo. Então, o meu crescimento no Instagram foi mais rápido. Eu pegava tudo que eu estudava, transformava em post e começava a compartilhar. E com isso, o pessoal foi começando a compartilhar esse próprio crescimento orgânico das pessoas compartilhando o nosso trabalho, né? E comecei a colher resultados de pessoas estudando comigo, sendo aprovado em concurso, vendo aquilo que eu falava em aula, vendo aquilo que eu falava no Instagram, nas lives, enfim, todos os meses, caindo em provas. E foi assim, aos poucos, aí esse ano que deu um estouro, assim, né? Cheguei a 100 mil no Instagram, mas tudo assim, com muita seriedade, muito compromisso,
muito temor mesmo, assim, porque quando a gente está aqui, a gente tem uma grande responsabilidade, né, professor? Trazer conteúdo, estar aqui ao vivo, falar, e o aluno anotar o que a gente está falando e ir para a prova. Então, a gente tem que ser muito fiel àquilo que é o conteúdo, ter esse compromisso, todo esse cuidado. Então, assim, a minha paixão hoje é dar aula para os meus meninos do primeiro ano, mas minha paixão também é isso aqui, porque se não tivesse amor, não tivesse propósito, tivesse nada, ninguém trabalharia o dia inteiro, de 7 a 18, como eu fico na escola, e chegaria à noite para fazer uma live. Então, assim, é onde meu coração, ele queima mesmo. Eu amo demais isso aqui. E é um prazer estar aqui, trabalhando junto com você agora, com os nossos alunos aqui. E estamos aí. Professora, nós vamos falar de Jean Piaget hoje, é o tema da nossa aula. A professora Sara preparou uma apostila em PDF. Essa apostila em PDF que a professora Sara preparou, ela está disponível no nosso canal do Telegram. Então, no canal do Telegram vocês podem encontrar. Quem não tiver no canal do Telegram, pega o link aqui no nosso direct ou entra depois. Eu vou até passar para vocês aqui. Espera um pouquinho que eu vou virar a câmera aqui. Olha só, o PDF. Esse aqui, ó, com resumo de tudo aqui. Tá no grupo do Telegram. Pode baixar depois, sem problema, beleza? Mas é só para vocês saberem que tá lá e vocês podem utilizar como referência. Professor, então vamos lá, começando. Quem foi Jean Piaget? Quem é Piaget? E que informações a galera pode anotar para saber mais sobre ele? Vamos lá. Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. Então, ele nasceu na Suíça em 1896, morreu em 1980. Desde muito cedo, ele era muito estudioso, muito inteligente. Então, com 21 anos de idade, ele já obteve o título de doutor em ciência. O cerne do seu estudo foi sobre a evolução do pensamento, da mentalidade infantil. Então, ele tentou compreender como que era o raciocínio infantil. Então, ele observava outras crianças, seus próprios filhos, né? E aí tem até algo interessante que eu ia falar depois, mas já vou adiantar, que é porque ele estudou com Binet e Simon ou Simon, e eles fizeram um teste de inteligência, e naquela época ele trabalhou junto com eles. Só que esse teste de inteligência era para mensurar a inteligência das crianças. E aí eles tinham que responder a testes, e esses testes iriam dizer se eles tinham algum defeito, ou mensurar a idade mental das crianças. E Piaget ele observou esses testes por um outro prisma, por um outro olhar. Enquanto os adultos olhavam os resultados desses testes para poder comprovar defeitos que as crianças teriam, né, na parte cognitiva, Piaget ele começou a observar que as crianças tinham uma outra lógica de pensamento, tinha um outro ponto de vista sobre os conhecimentos, né? Então, aí ele começou a estudar então, essa parte da evolução mental da criança. Sua base teórica é biológica e evolucionária. Então, apesar dele ser cognitivista e interacionista, né? Interacionista vai considerar tanto aspecto biológico quanto aspecto social, ele vai considerar o social também. Tem gente que acha que só o Vygotsky considera o social, mas não, o Piaget também considera o social. Só que ele vai se deter mais seus estudos sobre a questão biológica, mas ele também vai considerar o aspecto social. Ele vai considerar que o homem constrói conhecimento pela interação entre o meio, né? A construção do conhecimento pela interação homem-meio, sujeito e objeto. Então, assim, resumindo, quem é Piaget? Piaget é esse autor aí, que todo esse conhecimento que ele começou a desenvolver pelos seus livros, seus estudos, né? Porque apesar de ele ser biólogo de formação, ele se adentrou nesse campo da psicologia, trouxe grandes contribuições no campo da pedagogia, da educação, porque ele compreendia que o sujeito, a criança, primeiro ela se desenvolve e a aprendizagem vem decorrência do desenvolvimento, é daí que vem a noção dos estágios de desenvolvimento dele, né? Para Vygotsky, primeiro a criança aprende e o desenvolvimento vem em decorrência da aprendizagem. Para Piaget, ao contrário, porque como ele vem nessa vertente mais biológica, social também, mas ele entra mais nessa parte da vertente biológica, ele vai considerar que é preciso que a criança tenha uma maturação biológica, consiga ter uma estrutura cognitiva
compatível para aprender determinados conceitos. A exemplo disso, um bebê não poderia, né, um bebê de 1 ano, já desenvolver a noção de conservação de quantidade. Só apontar abaixo para falar mais perto aqui. Um bebê não conseguiria desenvolver noção de conservação de quantidade porque não teria uma estrutura cognitiva, um esquema cognitivo que o ajudasse a fazer isso. Professora Sara, é uma coisa interessante, igual você falou, da maturação, do desenvolvimento biológico. Aquilo que você começou falando, Piaget, ele era um biólogo. Então, assim, é muito importante destacar isso, porque de início a gente fala, Piaget foi um pedagogo. Embora ele fosse um profissional que trouxe contribuições e pesquisou dentro da educação, a formação inicial dele era biologia. E essa formação biológica nos faz lembrar muito do fator principal, que é o desenvolvimento biológico. E outra palavra que você falou ali, um termo que me chamou muita atenção e que é muito importante lembrar, construção do conhecimento. Constrói. Então, tudo que vem de construir, eu acho assim que está muito ligado a Piaget e ao que ele fala. Mas, assim, ele tem assim uma obra imensa, né? Tem muita coisa. Mas existem, assim, alguns pontos principais. Quais seriam esses pontos principais da teoria de Piaget? Quais termos? Quais são esses conceitos mais importantes da teoria dele ou mais fortes? Deixa eu só desligar o ventilador, porque hoje vai melhorar o áudio aqui. Beleza, professora. Quem está chegando aí, uma boa noite, deixe seu like e compartilhe e chama teu colega. Melhorou? Vambora. Mas tira um pouco do chiado, né? Olha só, Piaget traz uma quantidade, né? Tem vários livros, várias obras, então tem uma quantidade razoável de conceitos. Dentre esses, os que eu considero assim, mais importantes, a nível de concurso, né? Que o nosso estudo para concurso é um estudo mais direcionado. É o conceito de equilibração majorante, que envolve os conceitos de assimilação, acomodação e a adaptação. Anota isso, pessoal. Equilibração majorante. Anota isso aí, tá? Isso. Quais são os três, professora? Repete aí pra gente. Vou falar. Assimilação, acomodação e adaptação. Esses 3 conceitos, né? Porque há muito tempo se dizia que só caía estágio de desenvolvimento nas provas. E, de fato, o que mais cai são os estágios de desenvolvimento. Mas, com o tempo, né? O tempo vai mudando, as bancas vão mudando, se atualizando. E o conceito de equilibração majorante tem caído também cada vez mais. Então, assim, o esquema ali da assimilação é o processo em que, quando a criança ela se depara com um novo conhecimento, ela vai buscar lá nos esquemas da própria mente dela, do cognitivo dela, esquemas, quais seriam esses esquemas? Os conhecimentos que ela já consolidou. Então, por exemplo, né, a partir de um exemplo aqui, a criança, ela precisa, o professor começa a trazer o conceito de subtração, que envolve as ideias de retirar, de diminuir. Então, para a criança conseguir compreender os conceitos desse novo conhecimento, que ela vai entrar em um estado de desequilíbrio. Até então, ela só sabia, então, a adição, por exemplo. Aí chegou a subtração. Então, a criança entra no estado de desequilíbrio. Não sei o que subtrair, não sei o que é isso, não sei nem que ideia que isso me passa. Mas, como ela já consolidou as ideias de adição, que é juntar, somar, ela vai conseguir assimilar esse novo conteúdo, ela vai conseguir assimilar as ideias de retirar, diminuir da subtração com as ideias de juntar e de adicionar, a ideia reversibilidade. Eu não sei se falei certo. Falei toda essa palavra hoje, não sei se eu falei certo. A ideia de reversível, né? Se ela consegue adicionar a adição, ela vai conseguir, então, a ideia da subtração, porque ela vai voltar aos esquemas que ela já tem no cognitivo dela para assimilar, contextualizar aquele conteúdo. E aí não há mudança da estrutura cognitiva da criança, porque ela já vai associar essa nova ideia com as ideias já existentes no seu cognitivo. A ideia da assimilação. A ideia professora, Oi. Então, antes de ir para acomodação, então, o processo de equilibração majorante depende de um desequilíbrio, né? Para se concluir. Isso.
Que para Piaget, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, ele é o resultado de equilibrações e desequilíbrios constantes. Sucessivos. A criança está no estado de repouso, está tudo dominado, tudo certo. Ele aprende o que tinha que aprender. Aí vem um novo conhecimento, novo conteúdo, entra em estado de desequilíbrio. É igual quem está assistindo aqui, que nunca pegou Piaget, só sabe sim por alto, e está aqui, está em desequilíbrio. Está tentando associar esse conceito que eu estou falando, que é de assimilação, acomodação, mas ela vai remeter as ideias que ela ouviu lá na faculdade, vai lembrar de alguma coisa lá e vai assimilar. Se ela não lembra nada, ela vai acomodar, que é a ideia da acomodação, que é quando há mudança da estrutura cognitiva da criança. Porque, nesse caso da acomodação, é quando a criança não tem uma estrutura pré-existente. Por exemplo, chegou lá para aprender subtração, mas ela não consolidou direitinho as ideias da adição. O pessoal está falando que o áudio está muito baixo, aumenta o volume e bota o fone de ouvido. Já tô... Não sei mais o que eu faço. Não, tá bom, pode seguir, tá bom. Beleza. Então, se a criança ela não desenvolveu bem as ideias da adição, que é de somar, de juntar, ela não vai conseguir compreender bem as ideias de subtração. Isso a gente vê lá no primeiro ano, quando a gente vai trabalhar a subtração, a adição. Quem já está na sala de aula sabe muito bem como que é isso, né? É penoso às vezes, porque aí a turma tem 2 níveis, os que já conseguiram aprender ali a adição, os que não estão agarrando, e aí você fica lá. Então, ali... Quando a criança não tem essa estrutura pré-existente, ela precisa acomodar. E aí é uma mudança da estrutura cognitiva dela. Porque eu gosto de fazer essa associação assim. A criança chega, vem um conteúdo novo, começa a ter um embate. Começa a ter um embate. Só que a criança não tem a estrutura cognitiva, o esquema anterior da adição. Então começa a ter esse confronto. E aí, para a criança acomodar esse conteúdo, ela vai ter que mudar a estrutura cognitiva dela, uma mudança ali para encaixar esse novo conteúdo, conseguir encaixar as ideias de adição, e aí há uma mudança até que haja esse encaixe. Esse encaixe que eu estou dizendo seria o processo da adaptação, que é quando há o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, que vai resultar, então, no processo de equilibração. Esses conceitos são um pouquinho complicados assim, no primeiro contato. Por isso que é importante pegar depois lá no YouTube, nas aulas do professor Davi, nas minhas aulas. Semana que vem vai sair uma aula da teoria de Piaget no canal do YouTube também, que aí vai ajudar muito nessa questão. Professora, terminou já a equilibração? Você falou também de um dos conceitos de Piaget, você falou dos estágios, que é o que mais cai e que também fala da equilibração que está caindo muito agora. Como que é? Quais são esses estágios? Como que funciona esses estágios? Que tipo de escala ele obedece em Piaget, né? Para Piaget, são 4 estágios de desenvolvimento. Estágios ou estádios, tá? É a mesma coisa. É importante falar isso porque a gente que... Ou período também. Ou fases também. Uhum. Importante dizer, porque às vezes cai em prova, o pessoal não sabe, aí pode confundir por conta da nomenclatura. E para eles são 4 estágios ou fases de desenvolvimento que segue uma sequência física e universal, tá? E para que a criança possa sair de um estágio para outro estágio, ela necessita ter uma maturação biológica, uma determinada maturação necessária para chegar a esse novo estágio, que é o que eu falei no comecinho da live. Então, o primeiro estágio é o sensório motor, que vai do 0 a 2 anos. Então, são os bebês, né? Nessa fase, a criança ela constrói conhecimento muito pelos movimentos, pelo contato com o meio. Então, a inteligência ela é prática. Essa inteligência prática remete à ideia da manipulação de objetos. São os esquemas de ação, pegar, manipular, tocar, empurrar, balançar. Há essa interação entre sujeito e o meio. A criança ali, o bebê, no caso, imita muito os sons que ouve, imita os animais também, o au-au, imita os adultos. Então, há muita essa imitação. Não tem essa ideia de amanhã, de ontem. Então, é muito o aqui e o agora para ela. Ela não tem essa relação, não consegue compreender relações de causa e efeito. A ausência da representação e da linguagem também. Então, nessa fase, ela está imitando, mas ainda não é a função de linguagem de comunicação. É só de imitação dos sons. Essa é a primeira
fase. Professora, só uma observação interessante que você falou aí sobre a noção de tempo, o aqui e o agora. Porque até 2 anos, a Sara, quando a gente falava que ia em algum lugar, ela já queria ir na hora. Quando ela completou 3, saiu desse estágio, ela começou a ter uma ideia de futuro. E se você falando faz muito sentido. Porque ela pergunta, quando vai ser o meu aniversário? Eu falei, 5 de dezembro. E ela fala assim, nós já é dezembro? Não. Ela sabe que vai acontecer. E quando eu ia vir para cá, hoje, a Sara acordou e falou assim, hoje que nós vai para Vitória? Então, assim, eu já tinha falado antes que assim, amanhã nós iremos. Então, agora que ela não está mais no sensório motor, ela começou a desenvolver essa noção de tempo, ontem, amanhã, o que no sensório motor é como você falou, é o aqui e agora. É interessante essa observação, porque eu assimilei com aquilo que eu vivo de fato com a Sara. A Isabela também é a mesma coisa, ela vai fazer 5 anos. E aí ela já passou dessa fase, tudo para ela é amanhã. Tudo para ela é amanhã. A minha Sara e a sua Isabela estão em qual fase? Seria estágio pré-operatório, que é dos 2 aos 7 ou 8 anos de idade, que a gente vai começar a falar agora. E a principal marca desse estágio, da pré-operatório, tem 2 nomes, né? Pré-operatório ou período simbólico. É importante a gente saber também os diferentes nomes de cada fase, porque pode parecer de um jeito ou de outro. E a principal marca desse estágio é a função simbólica ou semiótica, a questão da representatividade, representar os objetos, representar as pessoas. E aí há o predomínio da fase dos porquês. Tudo é porquê, até aquilo que não tem porquê quer perguntar. Mas por quê? Mas por quê? Como é que tá aí? Mas aqui tem hora que eu fico assim... Mas por que sim? Mas eles não aceitam porque sim. É uma característica. Tudo tem que ter uma justificativa. Aí eu dou uma resposta. Aí pergunta, dou outra resposta. Então, assim, é muito, muito presente. A questão também do egocentrismo. A criança não consegue se colocar no lugar do outro, a empatia. Então, assim, ela só quer saber aquilo que interessa para ela mesma, aquilo que vai beneficiar ela. E isso não é maldade. As pessoas, às vezes, né? Ela acha que, poxa, não é, gente, é a estrutura cognitiva da criança, ela vai desenvolver isso ainda. É uma fase marcada também, o pessoal está chegando aí, é o segundo estágio que eu estou falando, pré-operatório, de 2 a 7 ou 8 anos de idade, tá? Há também já a linguagem verbal, que chega, né, o aparecimento da função simbólica, a criança já fala, já vai falando, não faz reversão, muito bem. Quem falou aqui que eu não vi? Que Cliliane falou, não faz reversão. Há também um animismo infantil, dá vida aos objetos. Então, as bonecas, elas vão ter fome. As Tudo bonecas tem vão nome. chorar. As bonecas vão querer passear, só para poder fugir, para ir para a rua, né? Com o papai e mamãe. Ô, professora, recapitulando aí. O primeiro, sensório motor de 0 a 2 anos. O segundo, pré-operatório de 2 a 7 anos. Isso, 7 ou 8 anos, essa é a estimativa, entre 7 ou 8 anos. E aí há também os monólogos também nessa fase. E aí, depois dessa fase, vem a terceira fase, que é do estágio das operações concretas, ou operatório concreto, que é entre os 7 a 11 ou 12 anos de idade. Pode aparecer em questões ou a 11 anos ou a 12 anos. Também, tá? É importante vocês tenham atenção a essa faixa etária das idades, tá? Tem gente que acha que não, porque até 11 anos pronto, acabou. Mas não, Piaget traz uma estimativa de idades, tá? Então não é fixa ali. Eu vou colocar aqui no comentário fixado essa organização por idade com os nomes para ficar mais fácil. Tá bom? Beleza. Eu estou digitando aqui. Tá bom. E esse estágio operatório concreto, das operações concretas, ele traz um grande ponto de virada do desenvolvimento cognitivo da criança, que traz, então, nessa fase, a criança começa a construir o pensamento lógico e operacional. Então, há o pensamento concreto. No operatório concreto, né? Isso, o próprio nome já dá a colinha para a gente. Então, a criança, para ela entender a ideia de
quantidade, por exemplo, porque nessa fase também há conservação de quantidade. A criança começa a conservar a quantidade, né? Para compreender que o número 8 representa a quantidade de 8, né, 8 objetos, a gente trabalha muito com as crianças material concreto, material dourado, tampinha de garrafa, feijão. Oi? Ábaco. Ábaco. A gente trabalha muitos objetos para poder compreender, né? Eu, quando trabalhei com as crianças também, né, saindo um pouco da matemática, a questão do dia e da noite, eu peguei o globo terrestre, mostrei para elas o globo, peguei a luz, foi muito engraçado, tinha uma estagiária, ela veio com uma roupa de sol. E aí ela ficava com o celular com um flash, eu segurava o globo, ficava mexendo o globo e ela com a roupinha de sol, com o flash, andando em volta do globo, para eles compreender essa noção do dia e da noite, que quando tem o sol, porque está de dia, quando está escuro, enfim. É importante para eles visualizarem, tocarem, né? É daí que vem a ideia do pensamento concreto. Consegue conservar a quantidade, já começa a pensar antes de agir, porque o egocentrismo diminui. Então, já consegue ter um pouco mais de empatia, já consegue pensar antes de agir, raciocinar. Então, vai já pensar ali o que eu tenho que falar para o meu pai, me dar um dinheiro para eu ir na rua, comprar uma bala, enfim, começa a pensar antes, né? E aí, depois disso, vem, então, o último estágio, que é o estágio tem 3 nomezinhos também que eu separei: operatório formal, estágio das operações formais, né? Operatório abstrato ou operacional abstrato. Que vai a partir, na verdade, a partir dos 12 anos até a vida adulta, que é a fase, então, da adolescência. E é a fase que representa o mais alto nível de operações mentais. Falando aqui, mas o Sol não gira em volta da Terra. Isso, na verdade, me lembrou, falei errado. Verdade, Lila. Eu girei em volta ali do Sol e ela ficou parada com o flash, não estava lembrando. Foi 1 ano atrás, foi isso mesmo. Ela ficou lá com o solzinho e fiquei andando em volta lá. Enfim, aí no último estágio, operatório formal, aí então a construção do pensamento abstrato, o pensamento hipotético dedutivo. Então a criança consegue, adolescente já, né, pré-adolescente para adolescente, consegue resolver problemas, consegue resolver probleminhas de matemática, por exemplo, já consegue criar sem concreto agora, né? Oi? Agora sem o material concreto. Isso, sai do material concreto, não precisa do concreto para poder apoiar o raciocínio, já consegue criar hipóteses, as suas estruturas cognitivas estão mais maduras, e aí dá também o predomínio da vida afetiva da criança e a formação da personalidade. Então, são esses 4 estágios. É importante para você que está estudando para concurso anotar essas principais características que vai estar no material que o professor disponibilizou para vocês gratuitamente. Material de qualidade. Então, compartilha aí, gente, para que mais pessoas tenham acesso. A descrição desses 4 estágios está lá no material, né? Está lá no material. Botei assim, por tópico mesmo, com os principais pontos, porque são esses pontos que caem em questões de concurso e às vezes não, muitas vezes vem questões para você, destacando alguma característica e pedindo para você ver a alternativa que está indicando o estágio de desenvolvimento de acordo com aquela característica daquele estágio, tá? Cai muito, muito, sim, despenca mesmo, tá? Então, assim, recapitulando, sensório e motor 0 a 2, pré-operatório 2 a 7 para 8, 2 a 7, operatório concreto 8 a 11 a 12 e o operatório formal de 12 em diante. 12 em diante. Eu lembro que alguém perguntou aqui sobre se esses estágios caem muito em concurso. Despenca. É um tapa na cara da gente em cada prova, assim. Cai muito, muito, muito. O pessoal está perguntando também sobre o material. O material, pessoal, está disponível no canal do Telegram. Pode entrar no Telegram e pesquisar lá. Professor Davi, que você vai achar. Ou aqui no link no link
Nos stories depois tem, na bio, aqui o link tá na bio, vai ter, mas o material você pode pegar depois. Pode acompanhar agora e fazer suas anotações, ok? A palavra-chave para o certificado eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Fica ligado que eu vou falar. Ô, professora, sobre os estágios de Piaget, para você, na sua experiência, tem um assim que você acha que cai mais? Porque teve uma aluna aqui que perguntou. Então, se for somar todas as questões de concurso até hoje, o que mais caiu... Vamos ver se bate com o meu. O operatório concreto. Uhum. Não, o operatório concreto, na verdade, bate muito com o pré-operatório e o operatório concreto. Uhum. O pré-operatório do meio. Até hoje caiu, assim, é o que mais caiu. Só que, professor Davi, eu vendo, assim, as questões mais recentes, eu abri, assim, muitas provas desse ano mesmo, 2022, e eu posso dizer que nesse ano 2022, o estágio que eu vi que mais caiu em questão de concurso foi o operatório concreto. Não foi nem o pré-operatório. Mas, assim, o que mais caiu é o pré-operatório mesmo. Se for somar todo o conjunto de provas até hoje. E o interessante que você observou, porque assim, eu tô falando de mais antigo, o pré-operatório tinha um lugar especial. Só que o operatório concreto, repare bem, ele tá vindo de uns anos para cá ganhando mais espaço. E coincidentemente, é com a implantação da BNCC, que traz essa proposta de alfabetização, de educação integralizada. E assim, embora a educação infantil tenha um espaço privilegiado, na BNCC o ensino fundamental tem assim um campo muito especial, porque é o foco da alfabetização. Então, não à toa, esse período do ensino fundamental, que começa essa formação mais voltada para a alfabetização, para o letramento, é o período das operações concretas. Então, faz todo sentido que agora as últimas questões, as mais novas, estejam focando mais. Inclusive, há uns 10 anos atrás, a educação infantil estava muito mais em destaque. Uhum. A educação infantil tornou-se obrigatória lá no ano de 2013, a pré-escola. Então, nesse período, estava bombando o pré-operatório, que era da fase do prézinho ali. E realmente essa observação que você fez é válida, porque agora, com a BNCC, os anos iniciais do ensino fundamental têm ganhado espaço e realmente o operatório concreto tem aparecido mais. Eu falo porque eu sou meio saudosista, né? Porque o período pandêmico aí eu acabo não considerando que foram quase 2 anos sem concursos e, de fato, é um novo tempo que a gente tem de 2019 para cá. Ah, verdade. E o sensório motor cai também muito. Só que se a gente for botar uma escala, assim, do todo o conjunto... esquecendo um pouco essa parte que agora está caindo muito operatório concreto. É pré-operatório, operatório concreto, sensório motor e operatório formal. O operatório formal cai também. Não vou falar que não cai. Cai sim. Mas cai com menos frequência do que os outros estágios. Você percebeu isso também? E eu acho que talvez é porque o operatório concreto, formal, abstrato, já é lá para o final do ensino fundamental médio. E a maioria dos professores que fazem é para a educação infantil nas iniciais. Então, acaba que abarca mais esses que estão envolvendo essa faixa etária. Faria sentido, né? Se a gente fosse pensar por essa ótica. Sim. Professora... A Carol falou ali, liga o ventilador. Se eu ligar o ventilador, minha voz ia sumir aqui. E eu deixei a porta aberta, estou fazendo a live no meio da sala. Tá passando todo mundo aqui. A Sarinha tá aqui. Ó, não posso bagunçar não, senão o papai não me leva para passear. Para mim sentir o vento. Se eu fosse entrar pro quarto, ia morrer. E assim, a pessoa que é mais gordinha, eu falo por mim, a gente começa a suar. E quem aí também sua muito, vai concordar. Se a gente tomar um banho de tarde no calor, parece que você sai do banho suando mais ainda. Então eu acabei de tomar banho e vim para cá. Eu tô escorrendo. Aqui do lado, aqui tem a toalha. Ai, não fala não. Não fala aí não. Eu fiquei na sala para ventilar aqui. E assim, aqui eu fico com a iluminação na minha cara. Aí parece que eu tô minha cara suada. A minha cara não tá suada não, tá, gente? Por isso que a Carol falou aqui. Liga o ventilador. É a luz aqui da iluminação. Vou aproveitar a pausa para falar a palavra-chave de hoje. Vocês têm que anotar porque é para o formulário do certificado. A palavra-chave de hoje é abstração, ok? Palavra-chave da aula de hoje. Abstração. Essa palavra-chave é para garantir que você está assistindo a live. Então, assim, para não fingir que não estudou, no meio da live eu vou colocar a palavra para que realmente quem assistiu consiga preencher o formulário.
a palavra-chave, abstração. E 3 coisas que vocês aprenderam, vocês vão anotando aí. 3 coisas que aprenderam hoje. Vamos para frente, professora? Pode falar. Um negócio. Você falou esse negócio da palavra-chave. É que eu tô lembrando, não sei se você já viu isso aí. Nem sei se hoje em dia tem mais. No SBT tinha um negócio lá que você ganhava prêmio no Jornal da Tribuna. Aí você tinha que tirar foto do QR Code que aparecia no canto da tela, aparecendo no meio do negócio. Tem que ser para garantir que o povo assista. Gente, liguei o ventilador, tá? Falaram aí que não estava atrapalhando, liguei. Eu não quero sofrer mais, não. Ô, professora, nesse processo de construção do conhecimento, da problematização, uma coisa que eu ouvi muito sobre Piaget é que o erro em Piaget, a forma que ele enxerga, não é maléfico. Ele fala que o erro, às vezes, é importante e necessário. Como que Piaget vê o erro no processo de aprendizagem? Se de fato é algo maléfico que não pode acontecer ou se é algo que pode ser aproveitado? Como que Piaget vê o erro no processo de aprendizagem? Piaget vai ver o erro como parte do processo de aprendizagem. Ver como uma aliada do professor, da pedagogia. Até falei um pouco sobre isso mais ou menos quando eu falei do teste de inteligência Binet, né, que o Piaget trabalhou com eles. E aí, a partir disso que eu falei aquele ponto lá, que ele observava, então, o erro das crianças como potencialidades mesmo, que mostravam como que a criança pensava. Então, ele via o que as crianças tinham, não o que faltava, porque o teste era para mensurar a inteligência da criança, sua idade mental, mas ele via nas respostas das crianças a forma que a criança pensava, porque a criança tem uma lógica de pensamento diferente, ela constrói conhecimento de forma diferente. Essa construção vem da ideia de construtivismo, né, que você falou anteriormente. Então, o erro para Piaget é uma fonte rica de informação, que através do erro o professor consegue visualizar, perceber como que a criança está compreendendo, está assimilando, está acomodando, né, aquele processo de equilibração. Então, tem a ver com esse processo de equilibração também. Consegue perceber como que a criança está assimilando de conteúdo. Fato, desequilíbrio é um erro às vezes, né? Faz sentido. Exatamente. E a maioria das vezes a criança nem sabe que errou, né? O professor que percebe ali. E aí, o que Piaget vai trazer? A reflexão sobre o erro. Não só do professor, né? Para refletir, para perceber qual é o erro, tentar pensar por que a criança errou, mas a reflexão com a criança. Porque se para Piaget, na educação, né? Transpondo ali a teoria epistemológica, a epistemologia genética de Piaget, para a educação, o indivíduo, a criança, é um ser ativo no processo de aprendizagem. Se ele é ativo no processo de aprendizagem, a reflexão sobre o erro tem que partir do aluno também com o professor. O estudante, a criança, com o professor. O professor vai refletir, mas vai juntamente com o estudante incentivar, não, proporcionar a reflexão daquele erro com a criança. Eu faço muito com os meus alunos, né? Eu fico diante da atividade que ele fez ou da dinâmica que a gente fez, que ele teria feito errado. Aí eu trago a reflexão junto com ele, para a criança, o estudante, perceber onde foi ali no processo que ele teria desviado do objetivo daquela aprendizagem, daquele conhecimento. Porque se você chega e fala, não, tá errado, não é assim. A criança vai olhar para você e fala, tá, mas é como? Então, essa reflexão sobre o erro é importante para que a criança, como protagonista ativa nesse processo, possa compreender aonde foi, então, que ela teria saído desse caminho. Então, pode falar. Professora, eu sou professor de matemática e essa questão do erro, olha como que se a gente, professor, aproveitar, a gente contribui para o aprendizado da criança. Então, matemática é muito cálculo. Um ponto, uma vírgula em algum lugar. Quem trabalha aí, os professores de pedagogia, expressões numéricas, né? Lá no 4º, 5º ano. Se errou um sinal lá em cima, toda a conta vem. E quando o aluno chega para mim para corrigir atividade com erro, eu nem ainda falo no meio da turma, você errou. Não. Eu falo assim, João, vem cá, olha aqui. Tá vendo aqui? Esse aqui, quando junta, qual que tem que botar? Ah, professor, é o mais. Você colocou o mais aqui? Ah, não, botei o menos, é verdade. Então ele já volta, peraí que eu vou rapidinho. Ele vai na mesa e corrige. E quando a gente percebe no aluno um erro,
e a gente consegue, como professor, como especialista da área, pensar, identificar uma possível causa para aquele erro, eu posso começar a jogar com ele lá naquela causa para ele refazer o raciocínio e automaticamente encontrar nova resposta e aprender. Então, assim, é muito importante esse exemplo que você falou na sala de aula. Se a gente souber utilizar na sala de aula, isso é fantástico. Eu acho que só tem a ajudar os nossos alunos. Sim, teve uma seguidora que colocou aqui no chat, mas já vou lá para cima. Na alfabetização mesmo, quando a gente vai, junto com o estudante, criar a noção da consciência fonológica, a construção das palavras mesmo, quando trabalho muito escrita espontânea com as crianças, ditado, ainda mais essa reta final agora, no final do ano. E aí, quando a criança, eu boto, né, vou chutar um exemplo aqui agora, né? Bala, enfim, bala. Aí ela vai escreve tala, com T. Aí eu vou e pergunto, qual é a primeira sílaba? Aí fala o ba. Qual é o som dessa sílaba que você escreveu? Aí vai olhar que o som é diferente, que aí ela vai perceber. Eu trago essa reflexão com as crianças, né? Delas perceberem o som. E às vezes eu vou perceber que a criança também não se apropriou do som, das letras, das consoantes, né? Das sílabas. E aí esse momento é importante, a reflexão sobre o erro, junto com o estudante, que o professor consegue compreender, consegue observar que a criança não assimilou aquilo que eu achava que ela já estava sabendo, né? E aí é importante, por isso que é uma rica fonte de informação para o professor nesse processo da aprendizagem. Professora, a gente abordou alguns temas aqui importantes, que vocês até podem anotar como coisas que vocês aprenderam. A gente falou sobre quem é Piaget, a gente falou sobre o processo de construção do conhecimento na interação do indivíduo com o meio, que seria o construtivismo ali. Nós falamos sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget, falamos sobre o processo de equilibração majorante, falamos sobre o erro na perspectiva de Piaget. Mas, assim, para a gente fazer um resumão agora, voltado para o concurso, pensando assim, não, eu estou pensando estritamente na prova. Com base em tudo que você estudou de Piaget, com base em toda a experiência que você tem analisando questões e provas, porque eu sei que você trabalha muito com questões, o seu trabalho, eu vejo que ele é muito focado em questões. Que conteúdos, que conceitos de Piaget são os mais cobrados em provas? Então, assim, eu vou fazer uma prova que vai cair Piaget. O que eu posso esperar? Não, os mais prováveis que caiam são... Então, a ideia da equilibração majorante, que vai envolver assimilação, acomodação, a adaptação. E quando eu falo isso, não é somente o conceito de cada um, a definição de cada conceito, mas as ideias, né? Da construção do conhecimento, do equilíbrio, desequilíbrio, da necessidade de contextualização do conhecimento. Então, esse cerne aí da teoria de Piaget, que é biológica, evolucionária, que é cognitivista, que é interacionista, porque às vezes também cai em questões trazendo uma ideia de um outro autor, misturando com a de Piaget. E aí, se você não sabe qual é o teor da teoria de Piaget, que eu já trouxe nessa live aqui, né? Que ele é interacionista, que ele é evolucionista, enfim, você pode acabar errando. E sobre essa questão de outra teoria, tentarem misturar com a de Piaget para você errar, a teoria que eles mais misturam é de Vygotsky. Então, saber diferenciar Piaget de Vygotsky. Professora, e até a aluna que perguntou, construtivismo e interacionismo, por quê? Na verdade, o construtivismo é um tipo de interacionismo, porque o interacionismo é uma teoria que vem refutar as teorias inatistas e ambientalistas. Os inatistas acreditavam que o aluno já nascia sabendo. Os ambientalistas que o aluno nascia como uma tábua rasa, sem saber nada. Aí os interacionistas vieram falando, não, o aluno nasce com algumas características, mas também aprende durante o processo. Então o interacionismo é uma corrente que entende que o aluno aprende na interação. Dentro do interacionismo, nós temos o interacionismo construtivista, com mais foco no biológico, e o interacionismo social, que é o sócio-interacionismo de Vygotsky, que a gente vai estudar sexta-feira com o professor Vitor. Então, pessoal, não é a mesma coisa. O construtivismo está dentro do interacionismo. Tudo que envolve interação
está dentro da corrente interacionista. Aí tem o construtivismo de Piaget e o sócio-interacionismo de Vygotsky, que a gente vai ver muito bem na sexta-feira. Isso, é importante diferenciar um do outro, porque cai muita questão também relacionando as duas teorias. Josilane está perguntando se é revolucionista. É evolucionista. Perguntaram também se Vallon é interacionista. Vallon é interacionista e humanista. Piaget e Vygotsky são cognitivistas e interacionistas. Vallon é interacionista, mas ele é humanista, tá? Então, tem as teorias do desenvolvimento e as teorias da aprendizagem. Tá? Na teoria do desenvolvimento, Piaget, Vygotsky e Vallon integram ali, fazem parte dessa base interacionista. A teoria do... Agora, eita, muita teoria. Nas teorias da aprendizagem, tem a teoria cognitivista, comportamentalista e humanista. Piaget e Vygotsky são cognitivistas e Vallon humanista. Ele era interacionista e construtivista... Não, sócio-interacionista vem de... O professor falou. Do sócio social, é Vygotsky, vamos ver sexta-feira. Piaget era interacionista construtivista. Calma, é muito ista. Depois vai no meu YouTube, vai no YouTube, professor. Ó, Sarinha tá aí falando. Tá aqui. Vai no meu YouTube, professor Davi depois. Tem aula no canal dele, tem aula no meu canal, tem simulado. Bora lá. Bases psicológicas não é difícil, é um pouquinho confuso. Tem que botar cada coisa numa caixinha com suas características, que aí você consegue entender de boa. Professora, vamos lá. Tá todo mundo passando aqui na sala. É assim mesmo, aqui também é a mesma coisa. Agora sim, você falou assim sobre esse estudo, esse monte de ista e que tem um material. Qual dica você então dá para os alunos que querem estudar Piaget? Para o pessoal que precisa estudar, quais dicas você daria para eles agora nessa aula? Olha, sigam essas dicas que vai ajudar vocês a aprender mais sobre Piaget e responder questões desse tema. Você pode assistir aos minhas do professor Davi no YouTube. É importante ter acesso com o conteúdo. Para aprender, acesso com o conteúdo, seja ele escrito ou seja aí no YouTube. Me pediram exemplos de livros, né? Dicas de livros. Eu vi que você postou hoje. Tá querendo comprar um na Black Friday. Eu quero, mas tá muito caro. Mas vai assim mesmo, vai ter que ser assim. Será que o que você vai mostrar aí é a minha biblinha de Piaget? Será? Isso aqui é... Uhul! Não, é a Bíblia, a Bíblia de Piaget e Vygotsky e Vallon. É verdade. Toda aquela para baixo. Tem esse livro aqui. Né? Piaget, Vygotsky e Vallon, teorias psicogenéticas em discussão. Eles Delatai, Heloísa Dantas e quem mais? Oliveira, Marta de Oliveira. Não é Marta Coll, não, é Marta só Oliveira. É Marta Coll. É Marta Coll? Marta. Tô sabendo, então, porque quando eu não sei falar o sobrenome, Davi, quando eu não sei pronunciar, eu chamo o primeiro nome, são meus amigos, que eu passo tempo com eles, eu vou tomar um café. Aqui, professora, só um adendo aqui. Uma aluna falou assim, professor, vamos fazer live sobre Emília Ferreira, Zabala, Saviani. Se essa semana pedagógica dos teóricos for legal, fluir, a galera gostar da metodologia, do certificado, a gente pega, por exemplo, daqui uns dias, mês que vem ou no outro, e faz a segunda semana dos teóricos abordando outros teóricos, porque vai ser bem fácil, porque tem o ao vivo e tem também a pessoa que pode assistir depois, ok? E a Bárbara falou aqui, eu tenho esse, mas achei um livro de difícil compreensão. Calma, vou falar sobre isso. Aí tem esse livro, vou mostrar rapidinho. Do Piaget tem esse aqui, O Juízo Moral da Criança. E tem outro livro. Onde que eu parar o livro, gente? Peraí, tá em algum lugar aqui. Cadê? Tá. Tá lá de cá, minha iluminação. Esse aqui, ó. De Piaget também. A Psicologia da Criança. Esse livro aqui ele vai abordar assim, todos os estados de desenvolvimento. Assim, tem vários livros. Tem outros livros também que eu gosto, que também aborda. Esse aqui também aborda Piaget. Tem... Esse aqui, a linguagem dele é muito boa. Psicologia da Aprendizagem, a Teoria do Condicionamento ao Construtivismo, Pilete Rossato.
Tem esse aqui, Introdução à Psicologia da Educação, de Carrara, também é famosíssimo aí, a organização dele. Só que, estou só mostrando isso, vocês perguntaram, né? Tirei a dúvida. Só que, para concurso, eu vou indicar sempre, mostra devagar, calma, vou fazer uma foto. Por causa do tempo. Depois eu tiro uma foto, mando para o professor Davi também, tá? Para quem estuda para concurso, eu sempre vou indicar consumir conteúdo direcionado para concurso. Porque, como a colega Bárbara falou, a linguagem, ela é acadêmica. Então, é uma linguagem um pouquinho mais complicada. Desses livros, esse aqui é o que eu gosto mais da linguagem. Esse aqui eu acho mais gostoso de ler. Mas é melhor você consumir conteúdo para concurso, que é no YouTube, professor Davi, comigo, Fabiana Firmino também fala muito, professor Vitor também fala muito. E já vou falar, né, que eu ia lançar agora em novembro, não vai dar tempo. Eu estou produzindo um livro de bases psicológicas para concurso. Então, em breve, você vai ter um material para você consumir, certeiro, assim, para bases psicológicas, porque eu entendo que é um conteúdo complicadinho mesmo. Professora, aproveitando que você já está falando aí desse livro, para a gente caminhar para o encerramento, você tem materiais que você trabalha, algum curso que você ministra? Como que os alunos que quiserem estudar com você podem fazer para te acompanhar, suas redes, site? Como eles podem fazer para acompanhar seu trabalho? E se você tiver algum curso, algum material, como eles fazem para estudar contigo? A primeira coisa que eu vou falar para você que nos assiste, que quer acompanhar meu trabalho, quando acabar essa live aqui, clicar aqui em cima na foto do professor Davi, vai abrir a foto dele e a minha foto, me seguir no meu Instagram. Manda me seguir também, os seus. Porque tem mais gente que segue você aqui. Quem tá me seguindo, vai lá e segue o professor Davi também. Vai lá no link da minha bio, da minha biografia, é o único link que tem ali no perfil lá da minha foto. Lá já tem todos os meus links, abri uma página, tem todos os meus links lá. Meu YouTube, me encontra lá, tem live toda semana. Essa semana vai ter live sobre os segredos da aprovação para concursos, à noite, acho que vai ser sexta-feira. Também tem as postagens aqui no Instagram. Eu também tenho meus materiais gratuitos no meu blog. O link está na minha biografia também. Materiais gratuitos. Tem o meu curso de BNCC, que é um curso completo, com tudo de BNCC está nesse curso. Junto com ele tem o meu livro de questões comentadas de BNCC, o meu livro de BNCC Descomplicado. Além disso, eu estou trabalhando com o professor Davi, né? Ó a Sarinha aí! Então, quem comprar os cursos, professor Davi, vai me encontrar por lá também em algumas aulas. Então, eu tenho trabalhado dessa forma. Todo mês eu faço um aulão fechado, preço acessível. Top! Pessoal, a gente está caminhando para o final. Quero agradecer muito a professora Sara por contribuir com a gente. A professora Sara, para quem não sabe, ela também é professora do professor Davi. Nos nossos cursos, você vai encontrar também aulas da professora Sara. E eu fico muito feliz e honrado de ter você aqui abrindo essa semana. Professora Sara, muito obrigado. Se quiser despedir, agradecer dos alunos, tá com a oportunidade. Obrigada, professor Davi, pela oportunidade, por essa noite maravilhosa aqui com vocês. Obrigada pela presença, quem esteve aqui, tá? Só fracassa quem desiste. Um dia a conta fecha, não desista dos seus sonhos, tem um propósito, foca e vai até o final. Se você parar, você vai fracassar. Então, não desiste, vai até o final, tá? Que Deus abençoe os estudos de vocês. Meu Instagram estão pedindo aí, é Prof. Sarafil. Bota Sarafil para me achar, tá bom? Que Deus abençoe os estudos de vocês. Um grande beijo, ó. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, professora. Grande abraço.